Então, como se trata de uma correção, a gente vai direto, ok? Até mesmo porque eu tenho que dar uma outra matéria hoje, tá? Então, vamos lá. A primeira parte aí na página 42 é de interpretação oral. Então, nós vamos pular logo para a interpretação escrita, tá? Todos fizeram? Aliás, quem fez, põe no chat para mim. Ô, Tati, você pode repetir o que você falou? Porque travou tudo aqui. Quem fez, põe no chat para mim. Eu acho que você começou a fazer com a gente a número 1, a letra A, B, e deixou o resto para a gente fazer. Também. Tatiana, nessa semana minha internet também deu problema. Aí eu também não consegui acompanhar essas duas que você deu resposta. Aí provavelmente, não sei, está errado. Mas eu acho que eu fiz de acordo com o negócio que estava no texto. Tá? Vambora, continuem pondo. Quem fez? Caetano. Emily. Só Caetano e Emily que fizeram 42 a 44 a atividade de redação de semana passada? Ninguém mais fez? Preciso saber, pessoal. Módulo 2. Semana passada, nós demos uma matéria chamada editorial. E aí, no módulo 2, nós temos páginas com atividades referentes a esta matéria. E essas páginas ficaram para casa. Aí eu queria saber quem fez. Gabi Souza não fez. Eduarda. Rian. Stephanie. Bruna. Maria Eduarda. Alex. Carlos. Davi. Miranda. Lorena. Felipe. Pedro. Letícia. Maria Eduarda Fonte. Ana Clara. Fernanda. Tayana. Bom, vocês... A turma A de Convic não tem como eu fazer a correção mediante a 2 alunos terem feito a atividade e o restante da turma não. Caetano e Kemily podem ter certeza que vocês terão alguma bonificação referente a essa atividade, ok? Vocês não sairão perdendo. Eu não vou corrigir, porque eu acho um ato desumano. Eu corrigi para dar resposta para grande parte da turma. Se vocês quiserem que eu corrija isso em algum momento, vocês façam a atividade, porque eu não vou corrigir para dar resposta para ninguém. Caetano e Kemily, eu falo com vocês depois, no privado.
Está bem? Está bem. Ótimo. Obrigada aos dois por terem feito a atividade, ok? Mas os outros, eu não vou dar resposta. Bom, esse dever ficará pendente, né, de correção. A turma, a vida da gente é feita de escolhas, né? Então, a turma escolheu não ter esse dever feito, né? A gente teve uma aula tão bacana semana passada que, inclusive, Carlos disse que iria assistir a aula novamente. Mas parece que não foi tão bacana assim, que as pessoas não quiseram fazer a atividade. Enfim, só para constar, editorial está na nossa atividade avaliativa, tá? Que vocês farão no final desse mês. Aí fica a critério de cada um. Lembrando sempre, eu só não quero que quando chegar a nota não for de acordo com aquilo que você esperava, ninguém venha se manifestar, né? Porque na hora de fazer dever não faz, na hora de participar da aula não participa, enfim. Eu já expliquei inúmeras vezes que o nosso ambiente mudou, ok, mas a nossa força de vontade ela tem que ser maior, porque é novo tanto para a turma quanto para mim. Ficou bem diferente tanto para vocês quanto para mim. Então, se eu consigo me adaptar, se eu tenho que me adaptar, vocês também têm. Agora, o que eu não posso é aceitar alunos com 10 ou 5 minutos acabando a aula. O que eu não posso é passar uma atividade em uma semana para ser cobrada na outra e quase a turma inteira não fazer. Aí isso eu não posso. Vocês estão no 9º ano. Vocês não são mais crianças. Canso de falar que o 9º ano é um divisor de águas. Vocês precisam ter responsabilidade. Pessoal, está difícil para todo mundo. Não dramatizem mais a situação que já estamos vivenciando. Não pensem vocês que está fácil para mim, porque não está. Agora, eu não posso também me martirizar. Eu não posso também me vitimizar diante disso que estamos todos vivendo. Está ruim para todos. Se vocês não conseguem ter a responsabilidade de fazer uma atividade de 4 páginas, o que será da vida de vocês? Não sei. Eu, enquanto educadora, eu, enquanto professora, eu faço minha parte. Eu venho, trago material, explico, passo bebê, dou o meu jeito. Por quê? Porque vocês, alunos, vocês precisam, vocês merecem todo cuidado, todo carinho, enfim. Mas é uma via de mão dupla. Um dever de casa, ele tem que ser feito. Não é só enfeite. Mas, enfim. Então, nós vamos pular, né? Eu vou fechar o livro, eu não vou corrigir. E aí eu vou para a matéria de hoje, que eu já tinha preparado. Bom, essa matéria também estará na nossa avaliação. Hoje nós iremos trabalhar com o artigo de opinião. O nome já diz, né? O autor ele vai expor aquilo que ele pensa. Artigo de opinião, ele se torna um gênero textual muito importante, principalmente para o 9º ano, em que a gente dá aquela matéria sobre debate. Né? Eu sempre falo que para a gente debater alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento sobre o que nós vamos debater. E o artigo de opinião, assim como o debate, é um gênero que requer conhecimento. A gente não pode falar daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não domina. Então, o artigo de opinião, ele traz essa preocupação. Antes de falarmos alguma coisa, nós precisamos estudar sobre aquilo, tomar conhecimento para que possamos falar de maneira correta. Tá? Então, eu vou passar agora o que vem a ser artigo de opinião, vou passar a estrutura, porque é praticamente igual ao texto dissertativo argumentativo, né? Ela é composta de uma introdução, de desenvolvimento, de conclusão,
Tá? Artigo de opinião, o nome já diz, você vai opinar, você vai expor a sua opinião. Então, o verbo tem que estar na primeira pessoa, tá? Porque é você quem estará falando, opinando sobre uma determinada coisa. No artigo de opinião, nós não podemos esquecer do título, assim como o texto dissertativo, tá? Lembrando sempre que título não conta como linha, eu já disse isso até de maneira presencial, quando a gente passa uma produção de texto que dá um número limitado de linhas, não contem a partir do título, tá? Porque ele não conta como linha. Assim como os outros textos, devemos respeitar parágrafos, enfim, essas coisas todas que a gente já aprendeu. A translineação, aquela coisa da separação de palavras que eu também expliquei dentro de sala de aula, né? Devemos evitar a partilha, né? O partir das palavras, que é chamado translinear. Então, a gente deve evitar isso. Devemos tentar ao máximo escrever a mesma palavra até o final da linha. Quando não, a gente estica a penúltima palavra e põe a palavra inteira na linha de baixo. É assim que eu ensinei até para a turma já, tá? Então, nós vamos começar. Aí, os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever contribui para desenvolver a capacidade de participar, com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar a cidadania. O artigo de opinião, ele está bem presente no nosso dia a dia, né? Porque já que a gente expõe a nossa opinião, a gente está falando o tempo inteiro, então ele se torna fundamental no nosso cotidiano, tá bem? E olha lá, o que vem a ser um artigo de opinião? É um gênero opinativo de cunho argumentativo. Cunho aí é função, tá? De função argumentativa. Ele tem por objetivo argumentar sobre um determinado tema, ok? O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e o seu ponto de vista. Então, se eu chego aqui para a turma e peço um artigo de opinião sobre preconceito, aí vocês irão expor a sua opinião sobre esse determinado tema. Mas vocês terão de expor baseados em argumentos reais, em argumentos verdadeiros, tá? Então, por isso que é importante a pesquisa, o estudo, o aprofundamento, para que vocês tenham o poder, tenham o domínio sobre o assunto que foi pedido, tá bem? O principal objetivo é informar e persuadir o leitor sobre o assunto. O que significa persuadir? Convencer. Tá? Então, vocês terão que convencer ao público leitor sobre a ideia que vocês têm sobre o determinado tema. Aqui, no caso, eu dei o exemplo de racismo, né? De preconceito. Vocês terão que me provar por que o preconceito é ruim, vamos dizer assim. E aí, através do estudo, através de pesquisas, segundo fulano de tal, o preconceito é isso, isso e isso, e aí você vai pondo a sua opinião também. É assim que funciona o artigo de opinião. O artigo de opinião feito em concursos públicos, ele não pode ser grande, porque senão a gente desfoca. E na nossa atividade avaliativa, nós vamos fazer um artigo de opinião, tá? Então, já vão se familiarizando, já vão se aprofundando, tá? Porque não pensem vocês que se copiar, se colar de alguém ou de algum outro lugar, estarão me enganando, porque não me estarão. Tá? Aliás, não estarão se enganando. Lembre que os estudantes aqui são vocês que estão na fase de aprender, de se aprofundar. Então, não tentem se enganar, tá? As características, como eu já disse anteriormente, ele é praticamente parecido com o texto dissertativo argumentativo, né? Então, olha lá, o texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico,
ele aborda um tema polêmico, ele circula nos meios de comunicação, né, jornais, revistas, agora, né, os meios de comunicação virtual, né, que são sites, blogs, enfim. Título do texto, como eu havia dito anteriormente, não pode esquecer, né, do título do texto, é importante. E no artigo de opinião, o título do texto não é qualquer título. Ele tem que ser um título provocador. Ele tem que ser um título polêmico. A partir do título, o leitor tem que se sentir atraído sobre aquela leitura, sobre o que ele vai ler, sobre o que ele vai encontrar ali naquelas palavras, tá? E por último, exige a variedade padrão da língua, ou seja, você pode mesclar a variedade. Você pode utilizar o padrão culto, né, ou o padrão coloquial. Mas temos que evitar as gírias, temos que evitar as palavras de baixo calão. Mas o artigo de opinião, ele não nos proíbe de utilizar a nossa linguagem do dia a dia, tá? De utilizar a linguagem coloquial. Nós não precisamos estar preocupados em utilizarmos a norma culta da língua portuguesa. Por quê? Porque já que é um texto que é narrado em primeira pessoa, é a sua opinião. Então, nós não estamos muito presos à norma culta, porque muitas das vezes a gente não utiliza a norma culta no nosso dia a dia. Então, vai de acordo com a sua linguagem, o que você achar mais fácil. Então, quando vocês fizerem lá na atividade avaliativa o artigo de opinião, eu não quero que a turma se preocupe em utilizar a norma culta da língua portuguesa, mas eu também não quero o uso de gírias e nem de palavras de baixo calão, ok? Aí, no caso, nós vamos ver a estrutura básica de um artigo de opinião, que eu disse anteriormente, que é similar a um texto dissertativo argumentativo, onde tem que haver título. Olha lá, o título ele já veio até mais destacado. E aí é um texto normal. Ele é dividido em 3 partes, dividido em introdução, em desenvolvimento e conclusão. Introdução é o primeiro capítulo, né, onde a gente contextualiza sobre o que vamos falar. Contextualizar, na contextualização, nós podemos citar exemplos também, tá? Vocês podem pegar exemplos de outros textos e colocar no seu texto. Segundo o texto tal, o tema, nananana, né, que é o tema que vocês vão saber, é isso, isso e isso, e de acordo com isso, isso e isso. É assim que nós vamos trabalhar, tá? Aí no segundo, geralmente segundo e terceiro parágrafo, né, ele é exposto de argumentos e justificativas. Argumentos, você vai usar os seus argumentos. Professora, o que vem a ser argumento? Vou pôr de um jeito que todo mundo vai entender. Vamos dizer que vocês estão na fase de sair sozinhos. E aí, geralmente, quando o jovem quer sair sozinho num final de semana, ele passa a semana inteira quietinho, agradando a mãe. As meninas, no caso, elas arrumam a casa, né, e ajudam a mãe nos afazeres domésticos, não sei o quê. Quando chega no sábado, pede para sair. Aí a mãe não deixa. Aí você fala assim, poxa, mãe, mas eu passei a semana toda, eu fiz isso para a senhora, né? Eu tirei nota boa, eu me comportei, enfim, tirar nota boa, fazer as atividades domésticas, se comportar, neste seu diálogo, eles são argumentos. São os argumentos que você encontrou para convencer a sua mãe de que você pode sair. Assim é no texto de opinião. No desenvolvimento, você vai utilizar argumentos para nos convencer, enquanto público leitor, da sua opinião sobre aquele determinado tema. É assim que funciona, tá? E no final, na conclusão, você vai fazer o fechamento sobre a sua opinião. Você vai fechar com chave de ouro, né? Pode pôr uma citação, enfim, fica bem bacana. É claro, pessoal, que se fizer
Ai, entrou uma mosca horrível aqui. Gustavo, pega um negócio para matar a mosca. É claro, pessoal, que se fizer de qualquer jeito, não vai sair bem. Claro que terá que ter um aprofundamento aí, um carinho, né, uma preocupação, né, de respeitar as ordens e a estrutura do texto. Senão não vai sair legal, tá? Aí teremos o passo a passo. Como é que vamos fazer? A música já foi embora. Como é que nós faremos? A introdução, ela ocupa o primeiro parágrafo do texto, né, como todo mundo sabe. É onde a gente vai apresentar a tese. Tese é a mesma coisa que assunto, tá? O assunto, ou seja, o problema a ser resolvido. Então, se eu vou falar de preconceito, se eu vou falar de família, enfim, você vai apresentar a situação da família. Família, célula institucional da sociedade, nananana, você vai apresentar o significado daquela palavra, tá? E aí o parágrafo introdutório deve ser norteado de toda a discussão que vem a seguir. A partir do primeiro parágrafo, você já pode deixar claro sobre o que virá no seu texto, tá bem? Desenvolvimento é a parte mais longa, óbvio, né? O nome mesmo já diz desenvolvimento. Você vai desenvolver, você vai argumentar sobre o tema que a gente vai propor. Você vai tentar expor os seus argumentos para nos convencer, enquanto público leitor, de que os seus argumentos são bons, de que os seus argumentos são positivos, de que os seus argumentos são satisfatórios, de que seus argumentos são verdadeiros, tá? E aí, esses argumentos todos, eles terão de ser verdadeiros por quê? Porque você terá que ter credibilidade e terá de ter também o poder de convencimento. É a partir do seu argumento que você vai me convencer de que aquilo realmente é verdade. Ideias são os argumentos que você vai utilizar. Aqui já está acabando. E a conclusão? A conclusão é o momento de mostrar suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Ou seja, no desenvolvimento, você vai mostrar os argumentos. Travou. Você vai mostrar a sua tese, o seu assunto. Na conclusão, como o seu artigo é de opinião, você vai opinar com resoluções que você acha correto. Então, que a gente fale sobre preconceito. O que você acha que deve ser feito para o preconceito ser banido? Aí você vai pôr na conclusão. Para que isso? Porque você vai fechar o seu texto com chave de ouro. Então, amados, eu quero que vocês prestem atenção. Se for o caso, vocês, depois que a aula for, né, lá para a plataforma, vocês retomem, tá? Pesquisem o que vem ser artigo de opinião, porque terá na nossa atividade avaliativa, ok? Bom, acho que no primeiro momento é isso, mas a gente não aprende só escutando, a gente aprende fazendo. O exercitar, principalmente em redação, o produzir, ele se torna mais importante. Então, a partir disso, nós vamos para o livro Produção de Texto. Abram o livro na página 48. Vou parar a apresentação. Ô, professora, Oi. você pode dizer qual vai ser o tema da redação da prova? Isso não é só de hoje, não. Isso já é norma da escola de tempos, tá? Nós não podemos, porque justamente por se tratar de uma atividade avaliativa, você precisa se preparar com todo o conteúdo que eu estou dando, entendeu? Aí fica fácil demais, tá bom? É, realmente fica fácil demais aí. Na nossa escola, tá legal? Então, na página 48, a gente vai com artigo de opinião,
Aí, no caso, é sobre a inclusão de cotas, né, na Universidade de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem sobre o sistema de cotas, né, mas o sistema de cotas é um assunto interessante, é um assunto pertinente na vida acadêmica do ser humano, né? Na verdade, é uma conquista, mas nem todos veem assim. Então, é um tema polêmico, é um tema que gera conflito e que gera argumentos suficientes para dar um artigo de opinião. Então, só que o texto ele é grande, tá? Então, não vai adiantar nós lermos em voz alta, né, e tudo mais. Na página 49, nós temos o texto em si. Vocês lerão de maneira silenciosa. Eu darei 5 minutos. Mas neste primeiro momento, tá? Carlos, Estou aqui. Carlos, na Oi. página 48, nós temos um texto pequeno, opinativo. Você pode ler? Você quer que eu leia o texto do jornalismo opinativo, não é isso? Isso. Ok, posso ler. Vou lá então. O jornalismo opinativo. Embora a opinião esteja ligada à imprensa, desde o seu surgimento, o jornalismo opinativo como gênero se firmou no século XVIII, principalmente a partir das lutas da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Uma revista ou um período é composto por vários textos, diferentes gêneros, entre eles o opinativo, que abrange aqueles que transmitem as impressões de seu autor, diferentemente dos gêneros informativos, por exemplo, que apenas noticiam ou informam um fato ou um acontecimento. A opinião presente nesses textos pode ser atribuída a diversos sujeitos, ao próprio jornal, como no editorial, ou ao próprio jornalista, como em resenhas críticas e crônicas. A colaboradores especialistas, em artigos de opinião, ou ao leitor, como na carta do leitor. Os assuntos tratados por eles podem ser os mais variados, desde que o autor tenha conhecimento para falar sobre o tema. Por ser um gênero em que o autor expõe suas impressões sobre algo, um de seus elementos mais importantes é a argumentação. Por isso, esses textos podem influenciar o leitor a formar opinião a respeito daquilo que o autor trata. Dessa forma, é essencial que o autor transmita suas ideias de forma ética, sem manipular informações, para que propicie um debate saudável e justo. Obrigada, tá? De nada. Para vocês terem a noção do que vem a ser opinativo. Professora, não o que é? Pois é. Eu, infelizmente, nesse momento, eu não posso te ajudar. Você acompanha e depois você faz. Ou então eu vou fazer assim. Quem puder tirar foto das páginas que estamos trabalhando e pôr no grupo, né, para Rafael, que está sem livro, vocês, por favor, façam isso por mim, porque no meu livro tem resposta. Tá? Então, vamos virar a folha. Alguém sabe me explicar o que vem a ser cotas? Cotas sociais e raciais? Alguém na 91? Eu até passo no jornal, você viu? Negócio de sim. foto da faculdade. Alguém sabe me explicar? O que vem a ser cota? Seria tipo assim, uma parte das vagas destinadas. Só um instante. Rian, é isso que vocês não prestam atenção nas coisas que eu digo. Na aula que terminou ainda há pouco, eu disse assim: quando a gente retornar, pegue o livro de produção textual. Eu disse exatamente isso. Inclusive, ficou até gravado. Então, são certas perguntas que vocês precisam prestar atenção nas coisas. Vocês estão em casa? Ok.
mas foquem na aula. Eu não pedi módulo 3 nenhum. Não, é que eu tava procurando aqui, eu não tava achando. Eu olhei o coisa. Você falou livro produção textual, eu pensei que fosse o livro mesmo, o livro de ler, não o outro livro. Vai, Carlos, continua. Não, eu acho que é tipo assim, é uma quantidade de vagas separada exclusivamente para pessoas negras, que por sua vez são pessoas que não têm muito acesso ao conhecimento como outras pessoas, por exemplo, brancas têm. Isso, é uma reserva de vagas, né? Na verdade, ocorre uma política de reserva de vagas. Cotas sociais são as são as vagas reservadas para as pessoas que trabalham na própria universidade, né? Ou então em órgãos públicos. Essas são as cotas sociais. As cotas raciais, que são as cotas, né, que todo mundo conhece mais, são as reservas de vagas destinadas para estudantes negros, indígenas e de escolas públicas, tá? Essas são as cotas, ok? Então, vamos lá. Alguém já tem uma opinião formada sobre as cotas, sobre o sistema de cotas? Quem é contra, quem é a favor? Essa é a hora de falar. É, Eu sou a favor da cota, porque concordo. eu sou a favor. Eu concordo, porque, tipo assim, nem todo mundo tem acesso como a gente tem. Ok? Nem todos têm a mesma Ainda opinião. tem o preconceito, né? Semana que vem, me lembrem de passar um vídeo para vocês sobre esse negócio de oportunidade. É muito interessante. Porque tudo influencia, né? A bem da verdade é essa. O lugar onde você nasce, o meio onde você vive, com quem você convive, a sua perspectiva de vida, tudo isso influencia. A estrutura familiar, entendeu? Não é que isso seja o divisor de águas, não é isso, porque muita gente passa por poucas e boas e conseguem, né, vencer profissionalmente falando, vamos dizer assim. Mas, na maioria dos casos, o homem acaba sendo um produto, né? Então, o meio onde ele vive, com quem ele vive, da maneira que ele vive, isso tudo influencia bastante. Alguns casos você percebe que é falta mesmo de oportunidade. A pessoa tem um potencial incrível, um engenho igualável, mas, enfim, não teve a oportunidade, né, correta, na hora certa, e aí acaba que não consegue vencer. Enfim, é um sistema que eu também sou a, a favor. Eu confesso que tem algumas coisas que eu sou contra, mas com relação à cota racial eu sou a favor, porque não é que seja referente só aos negros, não é isso. Mas, assim, aos negros e principalmente às escolas públicas, né? Eu acredito que isso seja muito importante. Na página 49, a gente começa a ler um artigo de opinião propriamente dito, né? A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Reparem, pessoal, é uma pergunta. Olha o título. O título ele já é intimidador, ele já é provocador. Então, faz com que a gente queira ler. Pelo menos essa seria a proposta, né? Então, reparem como o título em um artigo de opinião ele já é muito importante. E esse artigo de opinião ele veio inteiro, ele veio todo no livro. Eu achei bem legal, apesar do texto ter ficado grande, mas eu achei bem legal. Porque o artigo de opinião aqui, ele nos mostra o sim e o não. Ele nos mostra os argumentos positivos e o que é ruim. Então, eu achei bem bacana para a gente, enquanto público leitor, formar a nossa opinião. Tá? Então, são 10h05. Eu vou dar 5 minutos para que vocês possam ler a página 49
até a página 52, para a gente poder fazer juntos a 53, porque se eu passar para casa, vocês não vão fazer, tá? Então vamos lá, leiam, por favor, agora. À medida que forem acabando, coloquem no chat. Façam a leitura da página 49 a 52, por favor. Até a 52, Júlia. Até a 52.
Terminaram? Posso, pessoal? Professora, essas páginas você não tinha passado para casa, não? Não. Estamos vendo agora. Mas eu não tinha passado. E aí, amados? O texto é grande, né? Já terminei aqui já. O texto é grande, mas ao mesmo tempo ele é interessante. Bom, vamos dar uma paradinha, porque já são 10h17. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos me ouvindo? Posso falar? Sim. Vocês perceberam que nós temos praticamente 2 textos, né? Os 2 textos, eles falam da mesma situação, porém, eles abordam de maneira diferente, né? Nós temos 2 professores da USP, ou seja, são 2 professores que dominam, né, esse assunto, têm conhecimento do que eles estão falando, e aí os 2 abordam maneiras diferentes. O Marco Antônio Zago, ele é a favor das cotas raciais, e o Sérgio Almeida, ele é contra. E os 2 expõem argumentos importantes, mostrando o porquê ser contra ou o porquê ser a favor. Seria muito interessante se a turma fizesse esse dever para a semana que vem. Tá? Eu vou mais uma vez deixar um dever para casa, né? Então vamos lá, página 53. Como são 2 textos, o dever é grande, tá? Vocês farão da página 53 até a página 60. Todas essas páginas são referentes aos 2 textos. Pessoal, artigo de opinião estará na nossa atividade avaliativa. Então, é importante vocês se responsabilizarem de estudar e fazer as atividades. Essa atividade eu só vou cobrar no que vem. Ou seja, vocês terão uma semana para fazer. Faça uma página por dia, faz rapidinho. Eu sei que é cansativo, eu sei que é chato, né? Eu sei que nós estamos em um momento chato, né? Mas, enfim, vamos tentar
fazer da melhor maneira. Por isso que eu estou dando um prazo tão extenso, tá? Então, só vou cobrar isso na semana que vem. Tá? Então, vocês, por favor, façam da 53 a 60. Tá bem? Vou fazer a chamada. Vocês têm aula depois de mim? Sim. Quem de quem? Francis. Então, vamos lá, rapidinho. Rapidinho, tá? Alex. Presente. Alex. O outro Alex. Isso. Ana Clara. Eu. Carolina. Arthur Viana. Eu. Brenda. Brenda tá aí? Bruna. Aqui. Obrigada, Bruna. Caetano. Caetano tá aí? Carlos Gabriel. Eu. Obrigada aos dois. Davi Sá. Davi Miranda. Eu. Obrigada. Anthony. Francisco. Não, né? Gabriele. Giovana. Eu. Thiago. Joana. Eu. Júlia. Caio. Emily. Presente. Letícia. Lorena. Luiz Carlos. Marcos Vinícius. Maria Eduarda Silva. Eu. Maria Eduarda Fontes. Aqui. Maria Eduarda Perestrelo. Mariana. Eu. Oi, Mari. Bom dia, gêmea. Bom dia. Matheus. Natan. Tô presente. Obrigada. Pedro. Presente. Obrigada. Felipe. Aqui. Rafael. Rian. Oi. Samuel. Sara. Stephanie. E Tayana. Amores, então essa atividade ficará para casa, tá bem? O dever do livro Extra Classe é para segunda. Me entreguem no zap. E essa atividade de hoje é para quinta, ok? Um beijo para todos. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Professora, você pode repetir as páginas? Posso. 53 a 60. Obrigado. Nada, amor.